Eu fiz juntei umas informações assim, para apresentar um pouco. Eu não sei exatamente se vocês já conhecem a história e o trabalho dessas duas figuras, mas é melhor falar, né? Então, e a minha promessa é não deixar ponto sobre ponto entre um e o dois, por exemplo, jornalismo literário, futebol e outras coisas mais. Vou começar por Homero. É pernambucano, nascido em Bezerra, se eu estiver errado, vocês me corrijam, tá? Dos mais ativos articuladores da literatura de Pernambuco, desde muito tempo, consultor, curador, fliporto, né? Criou o Sarau Bienal, criou o Sarau Plural na arte plural, que logo mais vai acontecer também. É poeta, jornalista, aliás, como poeta, jornalista e compositor também Marco Polo, né? E Geraldo Maia. Esse sarau da arte plural acontece sempre uma vez por mês. Isso. Foi da comissão julgadora do concurso de roteiros Ari Severo, ou seja, não é só na literatura que ele vem atuando, também Chico Neto, também dos prêmios literários do Estado do Recife, na categoria ficção. Tem participado de palestras, debates, eventos como esse, na Feira do Livro de Porto Alegre, nas Bienais de Maceió, Natal, Rio Branco, Fortaleza. Coordenou a programação da Bienal de Pernambuco, como ele falou, entre 2005, 2007 e 2009 e atuou como consultor em 2011. Né? Foi diretor editorial da revista Continente Multicultural. No jornalismo, se formou na Católica, assim como o Sama, e eu, que já vou estudar com o Sama na mesma turma. Foi diretor de redação da Folha de Pernambuco, editor-chefe do Diário de Pernambuco, repórter das sucursais Estado de São Paulo, Jornal do Brasil e Jornal do Comércio, Diário da Noite. Deve ter um bocado de história aí para contar. Professor de Teoria de Comunicação e, segundo as palavras dele mesmo, fracassou como vendedor de fundos de investimento. No blog é homônimo, a gente vê mais histórias de Homero, né? Homero Fonseca. E agora, fugindo do estresse, está em Iracema. Vou dizer dos livros também, que eu acho importante. Quando eu estou com plateia, eu adoro que falem sobre os livros. Eu juntei aqui Viagem ao Planeta dos Boatos, pela Record, 96, A Vida é Fêmea, pela Comunigraf, 2000, Mário Melo, Arte de Viver Teimosamente, pela Assembleia Legislativa de Pernambuco, 2001, Pequeno Teatro da Vida, pela Comunigraf, novamente, 2002, Pernambucânia, O que há nos nomes das nossas cidades, pela SEB, Hollywood, Record, 2007, e Blogosfera, Caliban, 2010. Hollywood com o detalhe de ter passado desdobrado, né? Foi adaptado, dirigido e interpretado pelo ator carioca João Ricardo Oliveira e encenado em vários eventos por todo o Brasil. Ainda participou de várias antologias, as antologias eu posso dar para vocês depois, né? E dos cordéis também. Não querem que eu diga? Os cordéis, não. O blog é homerofonseca.com.br. Os cordéis, a catástrofe da Fonte Nova. Os cordéis eu acho bacana porque tem essa. A beleza de Maciel e Magalhães, o filho do Satanás no Colégio Eleitoral, sob o pseudônimo de Zé de Arruda. Tá. Samarone, 43, eu, né? Nasceu no Ceará, mas escolheu Recife há 2 décadas e meia. 2 décadas. 2 décadas, né? Um pouquinho mais. Já é mais da metade da vida dele, né? E é jornalista desde 93, segundo ele, por opção e por acidente do destino, dono de bar 2 vezes. Eu acrescentaria, até pela convivência desde a Universidade Católica, escritor por condição. Samarone, eu digo porque conheci o curso de jornalismo, e ele era aquele jornalista que convivia com os aspirantes a jornalismo, a serem jornalistas. O Samarone já era, ele já tinha uma visão crítica, também só conheci ele poeta, para mim não foi novidade ele escrever, publicar, na verdade, os poemas dele, e a gente naturalmente se distancia depois que deixa de ter um convívio diário, né? Aí eu fui lá no Google e vi que Samarone continua do mesmo jeito, porque muita coisa mudou nesses anos todos, mas eu vi uma entrevista dele para a Escola do Audiovisual Cabum e ele diz assim, que o jornalismo não enxerga mais o indivíduo. Eu achei bacana ter essa frase, porque é uma coisa que a gente pode explorar bastante dos dois. E eu concordo. Acho que Sama ainda nos empresta toda a sua razão. E, como eu disse, esses 25 anos provocaram inúmeras mudanças dos indivíduos com os quais eu convivia junto com Samarone, mas eu vi pouquíssima mudança em Samarone como indivíduo. Continua tímido, continua poeta,
continua essencialmente cheio de percepção humana, né? Ele tem um senso de humanidade que eu admiro muito. E aí vamos às obras complicadas, né? Zé, Clamor, Estuário, Viagem ao Crepúsculo e, mais recentemente, Praça Azul e Tempo de Vida. Certo? O blog. Eu queria começar um pouco, se vocês também tiverem essa disposição, sobre esse lado poeta de samba. Eu tive a chance agora de observar um pouquinho os meus livros, mas eu espremei ele um pouquinho nisso. O blog. Estuário, né? E tem um outro que eu vi que tinha... Cigarro. Estuário. Agora eu tenho outro blog também que é... Quimeras. Pronto. Aí eu começo... Tem uma ordem, não? Vou começar... a primeira pergunta para os dois, assim, se ainda acreditam no jornalismo. Foi o que eu escolhi para a gente começar, para a gente entrar na questão do jornalismo literário. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Seu Evangelista, o jornalismo eu acredito, mas de uma maneira completamente diferente. O jornalismo que eu conheci, que pratiquei, era um jornalismo em que, primeiro, as grandes empresas, quem tem o monopólio da informação. E o jornalista atua como filtro, porque o jornalista é quem decide se aquilo é notícia ou não. Obviamente, tentando interpretar os sentimentos do leitor. Ele tenta ver o que é que poderia interessar à comunidade, mas sempre entra algum subjetivismo nisso. Mas o que é que muda essencialmente? O que muda pela tecnologia é o seguinte: o processo de comunicação que todos nós estudamos no curso de graduação diz que é formado por um emissor que emite uma mensagem que é decodificada por um receptor. E no jornalismo, o leitor atuava como mero receptor. O jornalista escolhe o que é notícia, publica e o leitor lê. Obviamente, ele não gosta daquele jornal, daquela cobertura, o que ele pode fazer é mudar para o jornal. Aí o jornal diz: tem uma carta à redação que pode ser o feedback, o retorno, a resposta do leitor. Mas aquilo é muito limitado. Pouca gente tem tempo para estar escrevendo carta à redação. Eu sempre prestei atenção, não sei se vocês viram isso, quando eu olhava as cartas às redações, eu via que grande parte eram as mesmas pessoas. Que eram, primeiro, os desocupados, os velhos aposentados, não sei o que, não tinha o que fazer, eu ficava escrevendo para o jornal. Segundo, eles usavam quase aquele espaço como se fosse uma coluninha deles, como se fossem jornalistas, e na realidade é uma amostragem muito pequena do que pensa o leitor. Com a tecnologia atual, com a internet, com as redes sociais, com os blogs, com o celular, com toda essa parafernália eletrônica que as pessoas têm na mão hoje, o que é que muda? É que o público deixa de ser um mero receptor e passa a ser também um emissor. Então, nas redes sociais, qualquer pessoa se coloca a sua opinião, dá a sua informação. Obviamente tem besteira para burro. Retrato do gatinho, retrato do netinho, retrato do bolo, retrato da sobremesa. Mas isso me mostra até, na minha opinião, essa demanda reprimida, essa necessidade de expressão que as pessoas não tinham e estão tendo agora. Então eu acho que vai continuar jornalismo, como a tarefa do professor também vai mudar essencialmente. O professor está aqui na sala de aula falando, e o cara já está olhando no tablet. Quando ele fala a dinastia Habsburgo, o cara já entra no Google aqui, já olha também, já vai. Então o professor não vai ser mais aquele cara que vai deitar conhecimento de falação. Ele vai ter que saber se situar diante dessas informações. Então eu acredito que o jornalismo vai mudar muito. Em que ponto, de que tamanho, até onde, não sei, que esse processo está começando.
Acredito que haverá espaço para jornalistas, na medida em que são especialistas em buscar informação, em fazer a comparação dos fatos, coloca lá. Mas vai concorrer com o comum dos mortais, com qualquer pessoa. Um exemplo só para terminar, que eu já me alonguei demais, só um exemplo. Em Cuba tem uma moça, Ioane Sanchez, sozinha, com um computador, uma internet meio vagabunda, e faz uma oposição ao governo de Cuba maior do que a Rede Globo poderia ter o mesmo papel da Rede Globo aqui. Por aí vocês tiram que a mudança é o leitor, o telespectador, a audiência passa a ter um papel ativo. Não, eu concordo com o Mero também. Agora, eu não acredito muito no jornalismo, mas eu acho que, na verdade, está havendo uma preocupação no meio dos jornalistas, que eu acho que é uma coisa obsessiva, exagerada, com as tecnologias. Então, aí eu acho que é o inverso. No dia desse eu estava lendo um jornal, um professor da universidade estava dizendo as regras do jornalismo atualmente. Então, eu certamente estaria impossibilitado de trabalhar na redação. Porque ele dizia que antes de publicar uma matéria, você tinha que consultar o Twitter da pessoa que você entrevistou, você tinha que olhar o Facebook, tinha que conferir no não sei aonde. Então, as redes sociais pareciam a salvação de tudo que a gente chama de jornalismo de apuração, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que o jornalismo tem perdido uma coisa que é essencial e que fazia parte do cotidiano do jornalismo, que é contar histórias que aparecem no cotidiano, são histórias importantíssimas que estão acontecendo na cidade, e às vezes você pega o jornal, aconteceu uma coisa absurda, um fato, uma tragédia, e você quando vai ver aquele relato completamente sem mostrar nuances, sem mostrar os personagens, sem mostrar o drama humano, então é como se fosse uma coisa natural, e o cara escreve uma matéria absolutamente água com açúcar e vai se preocupar em botar uma novidade no seu Twitter, né? Então, eu acho que está havendo, na verdade, uma inversão que é a perda de contato com a realidade. Então, às vezes, o jornalista passa num carro, está tendo uma coisa terrível, assim, e ele não para para ver, não para para... Né? Porque isso é uma coisa dos velhos das velhas redações, assim, de jornalistas de rua mesmo. Então, acho que perdeu isso, né? E eu me lembro que uma das matérias mais recentes que mais me chamou a atenção era uma matéria do Jornal do Comércio, eu não me lembro exatamente, era alguma coisa sobre matadores, de violência e tal, que era até do Eduardo Machado. E aí eu me lembro que o texto que me chamou mais a atenção foi o momento em que ele estava na fila para entrar no Aníbal Bruno, e ele ficou somente escutando as histórias dos familiares conversando na fila para entrar no presídio. Então, eram assim, ali naquele breve trecho da matéria, aparecia todo o drama das pessoas que têm parentes presos, do pai, que era um pai que tinha um filho, um jovem que estava preso, que matou uma pessoa. E ali eu achei muito interessante, quer dizer, o que ele conseguiu escutar numa fila, né? Que ele certamente, por mais que ele tivesse Twitter e essas coisas, ele jamais escutaria aquelas conversas. Ontem teve um episódio interessante, que ali, eu moro ali perto da Rua da Aurora, aí amanheceu ontem, não sei quem foi que fez, no Monumento Tortura Nunca Mais, apareceu um coração, né, na estátua, e coração em cima de todas aquelas placas das pessoas mortas desaparecidas e tal. E eu não sei se saiu uma matéria no jornal de hoje, né? Foi uma coisa, eu achei uma coisa, um coração vermelho em cima das placas. E isso lembra o que foi feito em São Paulo há uma semana, né? Que saíram de madrugada e colocaram corações. Foi. Isso foi feito em São Paulo tem uma semana. Em vários pontos, em vários monumentos de São Paulo de madrugada, quando São Paulo acordou, estava cheio de coração. Pronto, aí é bem provável que tenha saído no Facebook e tal, mas eu não sei se teve algum jornalista que se deu ao trabalho de ir ao local, de tentar... Lá teve cobertura, aqui não. Pois é, então, e aí eu acho que é isso que está faltando, assim, eu acho que está faltando esse negócio de ir
cotidiano, de ver a realidade, mas o jornalismo tem eu acredito que tem muito ainda a contribuir. Aí a outra pergunta seria, de que forma contribui com a obra de vocês hoje? Já para a gente entrar um pouco nessa literatura, né? Do jornalismo, a vivência do jornalismo, que é uma pergunta parecida com uma que Cida fez, que eu queria emendar depois, que é assim, por que você, como e por que você começou a escrever? Eu queria as duas misturar, tudo junto. Certo. Eu comecei a ler cedo. Eu lia gibi, depois um tio meu, sempre a gente precisa ter alguém que dê esse impulso, bibliotecário, professor, parente. Quem tem dentro de casa pais leitores com biblioteca ou com uma estante de livros já é uma vantagem enorme. Infelizmente hoje é cada vez mais raro. É raro você chegar numa casa e ter uma estante de livros. Tem lá toda a parafernália de sombra. Mas um tio me passou um livro, eu fiquei encantado com aquilo. A diferença que eu achei para o gibi é que no gibi, que eu gostava muito, ainda hoje gosto, você via tudo desenhado, os textos escritos e a história toda ali, enquanto que no livro eu tinha que imaginar o que o escritor estava falando. E esse envolvimento do leitor, eu acho que é o que faz o encanto da literatura. Nenhum livro, na minha opinião, ele é realizado enquanto ele não for lido por alguém. Enquanto o escritor escreve e ele está aqui, na minha gaveta, ele é um projeto. Ele só se torna uma obra literária no momento que tem um leitor. Alguém a quem ele é destinado e que vai dar o destino que quiser aquele livro. Vai trabalhar com a imaginação. Todo leitor é um co-autor. Ele vê o quadro que o escritor fala, ele interpreta a seu modo. Então eu, menino enxerido, já começava nessas viagens de interpretação do que ele ia e sentava e escrevia umas coisas de garoto, de 12, 14 anos. Aos 16, cometi uns poemas péssimos. Felizmente, alguém me disse, olha, esse negócio é ruim demais, e para o bem da literatura brasileira eu desisti. Mas ficava escrevendo minhas coisas, meus textos, ficção, inclusive. Quando chegou a hora em que eu terminei o colegial, naquela época era o clássico, eu terminei o clássico, o que é que vai fazer? Eu não sabia que existia curso de letras, por exemplo. Não sabia por ir. Eu olhei a universidade, tinha aqueles cursos tradicionais na época, que eram medicina, engenharia, direito, e eu fiz jornalismo. Como eu gostava de escrever, eu entrei no curso de jornalismo. Sim, e além do mais eu tinha passado por uma experiência numa rádio, em Caruaru. Nessa época eu morava em Caruaru, e eu fazia parte de uma entidade estudantil e mandava os releases para a rádio, e eles aí ficaram aproveitando. Do meu trabalho eu já tinha uma certa... me chamaram para trabalhar. Eu fiz jornalismo. O jornalismo me absorveu muito. De maneiras que eu fiquei sem publicar nada, vim publicar tardiamente. Mas sempre com a literatura como um dos nortes da minha vida, sempre lendo e escrevendo. Só não publicava, nem praticava a disciplina nem a técnica. Então me tornei jornalista, fiz toda uma carreira de jornalista. Aí você vai dizer agora, para responder a segunda parte da pergunta, o que é que um jornalismo pode ajudar ou desajudar no trabalho literário? Eu acho que ajuda se você souber distinguir as duas coisas. O jornalismo trabalha com a objetividade, a literatura trabalha com a subjetividade. O jornalismo, quanto mais simples o texto, o discurso, mas ele será entendido e ele será eficaz. Na literatura, não. Não estou defendendo a literatura hermética, ou literatura excessivamente formal, mas a literatura é uma arte. E a arte significa você pegar algo comum e transformar em incomum. Por isso que é uma arte. Se você faz o que todo mundo faz, isso não é arte. Isso é artesanato, é indústria, é produção de série. A arte significa que o artista
faz uma coisa que nenhum outro faz. Claro que alguns fazem muito bem, alguns são gênios, outros não, como é o meu caso. Mas cada artista, no caso da literatura, por exemplo, você tem que ter uma visão diferente daquilo que vai narrar e uma linguagem própria. Isso distingue completamente o jornalismo. O jornalismo objetivo, literatura subjetiva. Agora, o jornalismo me serviu pelo seguinte: me levou a uma prática, a um treinamento de investigação dos fatos. Me levou, em muitos casos, para dentro de realidades, isso que você falou. Quando a gente se joga numa matéria, vai a uma favela, ou pega um catástrofe, você entra naquilo, você convive com as pessoas, você procura ouvir o que as pessoas têm a dizer. Isso forma um repertório, que aí vai se exibir para a literatura. Mas de outra maneira, transformado, a literatura é ficção. A ficção é mentira. Mas o que é que distingue a literatura? A literatura é distinguida por um pacto entre o leitor e o autor. Todos sabem que aquilo é mentira, mas você vai escrever de uma maneira que convença a quem está lendo que é como se fosse uma verdade. E quanto mais você é fiel a essa transmutação da realidade, mas que pareça uma realidade, mas você vai ser bem sucedido. Basicamente isso. Bom, aí eu respondi logo. Bom, basicamente a minha trajetória como leitor é bem um pouco simples, porque minha família não tinha uma tradição literária. Meu pai era funcionário do Banco do Brasil, mas ele era daquelas famílias que compram aquelas Barça, aquelas coleções e fica lá, né? Então está tudo resolvido. Então tem livro em casa. Então, eu não sei como foi que por acaso eu encontrei aquele livro chamado Papillon, né? O cara que foge da prisão e tal. Eu tinha uns 13 anos e eu fiquei impressionado. Comecei a ler o livro, fiquei louco com aquilo. Eu disse, meu Deus, quanta história, eu ficava sofrendo com o cara. E aí foi quando eu comecei realmente a ler, e aí eu virei assim, eu sou um leitor obcecado, né? Assim, eu leio, sou muito exagerado. Eu sempre estou com livro, sempre estou procurando. E aí o caminho naturalmente foi quando eu vim para o Recife, em 87, aí apareceu o vestibular, eu fiz para o jornalismo, porque eu achava que queria sobreviver do que escrevia. Então, só teve uma coisa no caminho, foi que eu não entendia o sistema de vestibular daqui. Então eu fiz o vestibular da Federal, tinha negócio de segunda entrada, segunda opção, não sei o que, marquei tudo errado. E aí eu entrei na segunda opção do curso de Educação Artística na Federal, no segundo semestre, começando à tarde. Era um negócio desse. Então, isso para mim, foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu comecei o curso de jornalismo na Católica e eu achei o curso, do ponto de vista cultural, desastre, assim, péssimo. Eu praticamente não precisava estudar, as disciplinas eram muito simples, né, fazia um texto e tal. E quando eu comecei o curso na Federal, eu fiquei impressionado, porque tinha professores que tinham vindo de doutorado fora, com um cheio de gás, assim, era João Dene, Carlos Aquino, era figuras do Camarote, na Federal, sempre. E eu também era um bicho do mato, 10 vezes pior do que hoje, porque para falar uma coisa era terrível, e eu participei de oficina, de canto, de dança, não sei o que, aquelas coisas todas. E aí eu cheguei a trancar o curso de jornalismo para fazer educação artística, mas aí depois eu vi que não queria ser ator, seria um péssimo diretor, e o máximo que eu poderia ser era um dramaturgo, né? E aí eu disse, não, então eu voltei para o curso de jornalismo e terminei, e foi realmente o melhor que eu fiz do ponto de vista da minha profissão também, da vida. Então, aí o curso de jornalismo me deu algumas coisas que me formam, que primeiro me deu uma memória sobre o país, né? Eu, muito jovem no curso de jornalismo, me interessei em pesquisar sobre a ditadura. Então, eu trabalho no curso de jornalismo, sou um militante da Ação Popular que morreu no Recife em 73, Zé Carlos da Mata Machado, e foi em 92, mais ou menos, eu comecei a pesquisar sobre a ditadura a partir de depoimentos de pessoas que tinham sido presas, que tinham parentes que tinham sido torturados e tal. Isso foi muito impactante para mim, porque eu tinha 22 anos, e aí eram depoimentos longos e muito emocionantes, assim. Eu não, quer dizer, você lê as histórias sobre o Brasil, sobre o espelho da ditadura, mas você não imagina realmente o que é
uma pessoa, um tio seu, um parente, ou a própria pessoa ter sido vítima de tortura, de prisão, de arbitrariedade e tal. Então, isso aí me consumiu há alguns anos, né? E aí eu tive acesso a essa memória alheia, e aí é uma coisa muito preciosa no jornalismo, que é uma profissão que você vai a lugares que geralmente você não iria. Você recebe pautas para ir para coisas que você não gostaria, que você gostaria muito, mas nunca teria acesso. E é uma experiência de vida que é uma coisa assim, quem passa pela redação de um jornal, né, e eu passei por algumas redações assim, você passa por situações que depois, assim, meu Deus, né, eu me lembro que teve um acidente aéreo em São Paulo, eu passei a manhã em casa, eu trabalhava de 1h da tarde, eu sempre ficava escutando música, lendo. E eu fui de metrô pro jornal, quando eu cheguei a redação estava empolvorosa, assim. Aí disse, você vai cobrir o acidente. Eu disse, que acidente? Aí tinha caído um avião em São Paulo, e eu 1h da tarde não sabia ainda que tinha caído um avião, né? E aí, meia hora depois eu estava indo pro local, e você de repente está no local, né, onde estão recolhendo corpos. Um acidente foi em Guarulhos, se não me engano, foi um acidente horrível da TAM. E teve uma hora que tinha um negócio assim, eu peguei um caderno assim no chão, e aí por acaso era um caderno de uma pessoa, um dos passageiros, assim, aí é uma coisa que o jornalista passa, né? Você às vezes passa por situações assim. E aí o jornalismo, por uma série de projetos que eu fui trabalhando, o jornalismo me deu condições de escrever realmente 3 livros, né? Então, todas as ferramentas do jornalismo eu utilizei, né? O Zé foi um livro de reportagem clássico, assim, no sentido de entrevistar pessoas que conheceram o Zé Carlos da Mata Machado, procurar arquivos, ver a família. E aí foi um livro que eu comecei a escrever bem novo, né, com 23 anos, 22, e foi publicado quando eu tinha 28, que eu acho que é uma idade muito nova para se estar publicando, e assim, é um livro que eu gosto muito, foi uma experiência de 5 anos de aprendizado. O Clamor também é um fruto de um trabalho de mestrado lá em São Paulo, que aí foi interessante porque uma mestra do jornalismo, da Cremilda Medina, ela foi minha orientadora, e eu estava naquele impasse, era sobre ditadores na América Latina, e eu não sabia se escrevia com aquela coisa teórica, sobre memória, e ela disse, ela me disse uma coisa que me marcou muito, você não pode deixar o seu trabalho sem a sua assinatura, você tem que deixar um texto que seja quente. Eu me lembro muito dessa referência dela, que eram as histórias de pessoas desaparecidas, filhos desaparecidos e tal. E aí, novamente, eu passei por situações que me permitiram, na pesquisa, que eu viajei para a Argentina, Chile, Uruguai. E aí, teve um dia que eu estava na Argentina, que eu vi uma notícia no jornal que teria um scratch, filhos desaparecidos, né? E aí eu recortei o negócio e fui para o local que eles marcaram para sair. E eram 2 ônibus que eles iriam viajar para o interior da Argentina para fazer um scratch numa casa, numa clínica onde vivia um ex-torturador. Se chama scratch, né? É um negócio que faz de escrachar mesmo, de mostrar publicamente que aquele cara era um torturador. Vai na casa, eles localizam, e esse cara era um pediatra que trabalhou para a repressão, ajudando os partos das mulheres, e depois os filhos eram repatriados com os oficiais e tal. Então, os filhos organizam isso já há algum tempo, eles localizam essa pessoa e vão na casa do sujeito e vão lá na frente fazer uma manifestação, uma coisa fortíssima. E eu fui para esse local, que estava fazendo a pesquisa, eu fui com esses jovens para Mercedes, na cidade inteira da Argentina, e estava uma galera animada, e teve uma manifestação fortíssima, era uma clínica pediátrica, eles fizeram toda uma denúncia lá, um funcionário pediu demissão na hora e tal, e esse cara de fato era um torturador. Então aí na volta, eles estavam cantando músicas no violão, não sei o que mais lá, aí eu fiquei olhando assim, todos esses jovens aqui são filhos desaparecidos, né? E você de repente está dentro do ônibus com esse pessoal, assim, vivendo uma realidade, outra realidade, né? Isso virou, na verdade, capítulo de um livro. E foi aí, e por último, né, esse livro recente que eu fui a Cuba, que virou um livro sobre a realidade cubana, né? O Homero, inclusive, foi um dos primeiros a ler, né, os originais e tal, e foi fruto de uma nova percepção minha sobre o jornalismo, que eu mudei algumas regras, pelo menos internas, né, que o jornalismo trabalha muito com perguntas. Eu resolvi não fazer perguntas aos cubanos, e eu usei muito a escuta, eu escutava muito o que as pessoas diziam, e a observação
a observação de situações. Então, você foi para lugares, né? Então, aí você juntando todas essas experiências, eu acho que você acaba ganhando uma série de recursos que são, né, fundamentais para a literatura. Então, que é a memória, que é a capacidade de criar cenas ou encontrar personagens. E aí eu acho que juntou tudo. O Mélio podia falar um pouco sobre a obra dele agora, que você antecipou essa parte. Eu estreiei também com uma obra vanabística, um livro vanabístico chamado Viagem ao Planeta dos Boatos, que era uma grande investigação sobre o boato que a barragem de Tapacurá tinha estourado em 1975, o ato original. Na época eu era jovem repórter do Estado de São Paulo. A gente estava reunido para fazer a pauta, porque tinha havido uma enchente enorme no Recife, causado muito prejuízo, matado algumas pessoas. E quando a gente vê, era ali na Boa Vista, no centro da cidade, e uma gritaria pelo meio da rua. Eu saía assim e vinha uma multidão correndo na rua, com um jeito aflito, alguns olhando para trás. Aí uma senhora, isso foi que houve? Ela disse, Tapacurá estourou e o rolo d'água já vem ali no terra. Foi pânico na cidade, os ônibus pararam. Eu vi pessoas saltando da janela dos ônibus e quem estava na rua querendo entrar nos ônibus, porque o pânico, ele mexe com a emoção, o medo em último grau, é totalmente irracional. Então, gente ia uma multidão para um lado, aí vinha outra turma de lá maior, aí voltava todo mundo para o lado de cá. Caixas de banco saíram correndo do banco, deixaram os caixas abertos. Os vigilantes saíram correndo. Quando acalmou tudo que voltaram, estava tudo lá no mesmo lugar. Porque os ladrões estavam correndo também. Então, roubando. Ele queria viver. Né? Então, eu fiz uma pesquisa longa sobre fatos similares, com psicologia social, com psiquiatras, como é que isso ocorre, e lancei esse livro. Em 2000, salvo engano, você falou ali, aí escrevi um livro de contos. A Vida é Fêmea, baseado em... Não, mas isso foi de que ano? 96. O boato foi em 75, eu lancei o livro em 96, pesquisei uns 10 anos depois assim. Depois eu escrevi um livro de contos chamado A Vida é Fêmea, só de contos eróticos só com mulheres, que eu observei, observando comportamento assim de mulheres liberadas e tal. E aí botei a imaginação para funcionar, e um pouquinho de experiência, que tinha também. E aí fiz um livro de contos, só contos, 15 contos com mulheres, escrito todo na segunda pessoa. Você sai de casa, faz isso, vê aquilo, vai para lá. Aí foi uma sacada assim, de estilo. Depois lancei um perfil biográfico de Mário Melo, que foi um jornalista muito famoso, antigamente, na década de 30, 40 e 50, no Recife. Figuraço. Um cara que no fim da vida era muito conservador, mas começou muito revolucionário, mas que era capaz de coisas assim, junto da igreja do Espinheiro, no Recife, no bairro do Espinheiro. Quem se lembra, quem conhece, vê que tem uma árvore grande, é uma barriguda. Uma árvore que tem mais de 100 anos ali. Fica no meio da rua, né? E no meio da rua. Uma rua que vai ali para o estado do Náutico. No meio da rua. E um dia a prefeita de Mário Melo morava lá perto. E ele era ecologista, como dizem os franceses, avant la lettre, um precursor do ecologismo. Ele defendia a natureza, não sei o quê. E um dia também disseram, Mário, ele escrevia defendendo as árvores e tal, mas nesse dia disseram, Mário, tem uns cabas lá com uma serra querendo serrar a árvore. Ele saiu correndo, chegou lá, que é isso? Nada, a prefeitura, porque está atrapalhando a rua. Não, vocês não podem serrar, mas é ordem. Ele puxou um revólver e botou os funcionários da rua para correr. Então, figurado. Aí eu fiz o perfil biográfico desse camarada, Mário Melo. Deu certo, que a árvore está lá. Está lá. Aliás, a árvore original caiu numa
tempestade. Mas ali é um broto dela, saiu uma rama do pedaço que ficou, é filha, mas é da mesma raiz. Depois eu escrevi o que foi que veio. Pequeno Teatro da Vida, e são crônicas. Crônicas de histórias engraçadas do dia a dia. Depois Pernambucânia, foi um estudo que eu fiz sobre os nomes da cidade de Pernambuco, procurando saber a origem de cada um, o significado, porque tem os nomes de origem indígena, que ninguém sabe direito qual é o significado. Nesse caso aí, eu tenho uma observação a fazer, um caso curioso, porque eu estudei um pouco outras cidades do Brasil, mas são muitas, são 5.565 municípios. Eu fiz os de Pernambuco, são 185, um por um, mas nos outros eu dei uma geral. Então você observa o seguinte, as cidades, elas não têm uma espécie de certidão de nascimento, como a gente diz, que diz o nome e por quê, porque é filho de fulano e de ciclano. Quando se cria uma cidade, diz o território dela, diz que geralmente é uma vila, um distrito que pertencia a outro município que está desmembrado, e toma-se as providências legais, se cria o poder municipal, papapá. Mas não diz por que o nome, não diz, é um trabalho danado para ir, e nesse meio entra muita lenda. Como naquele filme, O Homem que Matou o Facínora, tem um jornalista que diz assim, se a lenda é melhor do que o fato, publica a lenda. Então as pessoas explicam o nome da sua cidade, várias lendas, e eu tive um trabalho grande para fazer isso. É um livro que está em circulação. Depois o romance, Hollywood, que é as aventuras de um cara, um nordestino, dessa linhagem do nordestino esperto. Isso é uma linhagem literária, que veio da Espanha, da Península Ibérica, da literatura picaresca. Começou com um romance chamado Lazarino de Tormes, e tem outros nessa mesma linha que veio dar o cordel da literatura popular, com personagens como Cantão de Fogo, Pedro Malazartes e João Grilo, e saiu da literatura alta, foi para a literatura popular, que é o cordel. Ariano Suassuna pegou e já transformou numa outra arte, que é o teatro, a peça, o Alto da Compadecida. Então toda a literatura se baseia nesses motivos comuns que estão aí, que são trabalhados por cada escritor à sua maneira. E eu inventei um personagem, que eu tinha ouvido falar que tinha existido, mas não sabia, que era um contador de filmes profissional. Então era um cara que primeiro ele era locutor de circo, tinha um nome falso, em espanhol, Juan Gutiérrez, e falava um portunhol, porque o circo impressiona mais você dizendo que é estrangeiro. Aliás, o brasileiro tem esse complexo de inferioridade, que o Nelson Rodrigues já dizia, o complexo de vira-lata, e qualquer coisa, botou um nome estrangeiro e parece que é melhor. Você entra no shopping é uma vergonha, só as lojas é tudo em inglês, francês, como se tivesse um nome em português, desvalorizasse aquilo. Como se não por quê? precisasse obrigado a entrar no shopping, né? Pois é, Não O próprio nome shopping. os babacas começaram pelo nome. É esse complexo de inferioridade, é esse espírito de colonizado que ainda existe dentro de nós. Mas voltando, que eu já ia desviando, o personagem que se chama Bibiu, ele foi doutor de circo, Juan Gutiérrez, falso nome dele era Severino. Depois foi doutor de parque de diversão, aquele cara que diz assim, no interior, não sei se alguém aqui conhece, não sei se existe isso, parque de diversão, aí tem um som lá, um alto-falante, fica tocando música, o locutor, alguém chega e diz, olha, quer conquistar uma menina, a menina está de amarelo, aí o cara faz uma mensagem ao locutor, para você, garota de amarelo, essa página sonora que cai no seu coração como orvalho cai nas pétalas da rosa, de um admirador, e toca Valdir Soriano. Então, ele foi locutor de parque de diversão, foi o homem da cobra, que no interior era um cara que vendia remédio, essas meizinhas que se chamam, que servem para tudo. Olha, se você tiver dor de cabeça, lombriga, hemorroida, caganeira,
amidalite, doença do estômago, então toma aquele remédio e fica bom. Ele fica vendendo aquilo. E para atrair a atenção, ele andava com a cobra na maleta, eu vou soltar a cobra e tal. E esse personagem falando da cobra também. Isso descolado. E nessa brincadeira, ele gostava desse cinema. Ele começa a contar um filme aos amigos, começa a fazer sucesso, começa a ganhar dinheiro, vira um profissional. Esse é o romance. Hollywood, você falou aqui, um grupo do Rio de Janeiro. Eu achei engraçado, no Rio de Janeiro, que é uma cultura bem diferente, e esse personagem está muito imerso na cultura nordestina. Ao contrário do primeiro livro, A Vida é Fêmea, que aquelas personagens são mulheres de nível superior, não sei o quê, pode, aquilo podia acontecer em qualquer capital do mundo. São 15 mulheres. 15 histórias. E um cara do Rio adaptou e está rolando aí pelo... A Vida é Fêmea. Não, é Hollywood. A Vida é Fêmea foi esse primeiro que eu falei. Dos contos, né? Dos contos. A Vida é Fêmea. Esse que está sendo adaptado é o Hollywood. É o Hollywood. Tem a editora. E esse primeiro que você falou, que era da Tapacurá, qual é o nome do livro? Viagem ao Planeta dos Boatos. Então esse Hollywood, que é um romance, esse romance que eu falei para vocês, já estou demorando muito, sabe? Depois publiquei um Blogosfera, que é um livro com textos meus da internet. E recentemente, o ano passado, só me engano, quando houve uma espécie de repeteco no Boato do Tapacurá, por conta de que estava chovendo muito, aí eu fiz uma segunda edição, atualizando com os novos fatos, e inclusive com um olho para essas redes sociais. E no Boato 75 não tinha internet. Dessa vez teve, e as redes sociais mesmo tiveram um papel específico lá. E eu consegui acrescentar um capítulo com isso. E estou escrevendo mais 2, devagar. Eu escrevo devagar, tem 2 romances engatilhados, vamos ver. Atenção. Você já chegou a hora de conversar um pouco sobre a parte da poesia, Samuel? Eu fiz mais 2 perguntas, assim, eu prefiro quando a plateia se manifesta. E as 2 perguntas eu vou dizer logo, encarregada na outra, assim, muita surpresa. Quais são os autores que eles costumam ler? Porque eu queria entrar, a gente já entrou nessa coisa do programa literário, né? Aí é sempre bom, além de tudo que a gente saiu hoje, eles também acrescentarem para a gente. A última, eu vou deixar para o final, mas queria que o Samuel falasse um pouco sobre esse mergulho na poesia, né? Sim. E aí depois vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. Não, eu publiquei agora, foi dia 17, aí o primeiro livro de poesia, né, que se chama... Aí, na verdade, eu demorei tanto a publicar, escondi tanto que aí quando saiu, aí são 2 livros, né? Um se chama Praça Azul e o outro é Tempo de Vida, que é um longo poema, né? E foi muito interessante porque eu sempre escrevo, poesia é a coisa mais antiga que eu escrevo, e sempre tive cadernos e diários, escrevo diário há muitos anos, é uma coisa que faz parte da minha. Aqui está com todo mundo aqui já acabando. E eu anoto muita coisa. Eu sou um escrevinhador profissional, assim, eu anoto tudo. E aí, na verdade, eu tinha muita dificuldade, eu acho que era uma certa falta de confiança, e aí virou um problema a publicação dos poemas, que eu sempre escrevia muito e publicava num pequeno blog chamado Timério Poemas, um blogspot. E eu tenho também um blog de crônicas, né? Escrevi uma época no Jornal do Comércio. E esse lado cronista era um lado assim que dava muito retorno, as pessoas sempre comentavam, e eu, de certa forma, me sentia não era achar ruim, né? Você achar ruim que eu não gosto do seu trabalho, mas é porque era como se no lado da poesia não é visto, não é lembrado e tal. Mas muitas pessoas me diziam, você também não mostra, você fica escondendo, e era um problema, assim. Era um problema. E aí um leitor, chegou um belo dia, um leitor, que aí ele começou a ler os poemas no Quimério. Os Quimério tem sempre 1 ou 2 comentários, né? São poucas pessoas que frequentam. E aí esse camarada começou a fazer uns comentários muito diferentes do que geralmente, não era aquele negócio, gostei não. Ele fazia uns comentários sobre o poema, ele fazia relações com outros poetas, ele fazia relações com alguns trechos de um poema de Murilo Mendes, alguma coisa assim. E aí nós começamos a
um contato, e aí eu conheci o camarada, mora no Recife, um advogado, e ficamos amigos, né? Comecei eu considero a pessoa, de todas as pessoas dos movimentos literários do Recife que eu conheço, eu considero a pessoa que mais entende de poesia que eu já conheço. Ele sabe poesias inteiras de vários autores, mas ele disse também que, para o bem da poesia, ele quando fez 22 poemas, ele olhou e disse, não. Aí ele rasgou tudo, se chama Sênio. Ele é um advogado, não faz parte do movimento literário, não tem interesse em publicar, mas ele ama a poesia de uma forma, assim, chega a ser inacreditável. Então, conhece poetas do interior do Sergipe, do interior do Rio Grande do Norte, conhece poetas do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, então ele pesquisa também, sai procurando. E aí ele concordou e eu pedi a ele, em um certo momento, se ele toparia fazer uma seleção do que tinha sido publicado, que eu fui publicando desde 2005. E aí ele leu todos os poemas de 2005 a 2012, para você ver a dedicação dele, né? E aí a seleção, a Praça Azul é uma seleção que foi feita por ele. O Tempo de Vidro é um poema que eu vinha trabalhando já há muito tempo, e teve uma hora que ele ficou pronto, o Ronaldo Correia de Brito me ajudou com algumas leituras que foram muito importantes e tal. E chegou um momento na nossa amizade, da Praça Azul, que nós tivemos o último encontro, que era para definir os poemas que iriam ser publicados ou não, e eu tirei 5, que eu achei que não estava bom e tal. Aí quando ele pegou, ele foi imediatamente, ele pegava o papel assim, aí eu tinha marcado com um X, ele riscava o X imediatamente, que absurdo, e botava de volta. E aí assim, eu não tinha mais autoridade sobre a obra mesmo, assim. E aí eu concordei, assim, e ele fazia uma defesa tão enfática dos poemas que não, isso aqui tem que entrar, me esculhambava, assim, brincando. E aí, para se ter uma ideia, quando o livro ficou pronto, a gente marcou antes do lançamento, no café, lá no Passo Alfândega, aí eu levei, quando eu recebi o livro, eu peguei, olhei, né, fiquei contente, conferi umas coisas. Mas aquela alegria de você, né, sabe, quando o livro fica pronto, você termina um processo enorme, longo, demorado, que vai, volta, revisão, não sei o quê. E aí pronto, ficou pronto, eu olhei aquela satisfação, o livro ficou bonito e tal. Aí a gente se encontrou 2h30, aí ele pegou, puxou o primeiro livro, A Praça Azul. Ele saiu fazendo um comentário sobre cada poema. Sabia todos os poemas, assim, a data, quando tinha lido, sabia os poemas que tinham mudado. Esse aqui nasceu pronto. Não, esse aqui você lembra que você teve que essa parte não estava. Aí ele ficou de 2h30 às 5 comentando o livro, um por livro. É uma benção, né? Isso para mim é uma felicidade, porque muitos editores não publicam sem mal lendo, né? E aí foi uma alegria realmente, assim, um achado, assim, um cara que eu acho que se as editoras inclusive localizassem esse camarada, sempre trabalhando como consultor de área de poesia em qualquer editora, assim, né? E é uma novidade também, porque é a primeira vez que eu mostro realmente, né? Que eu mostro poesia e tal, assim. Eu tenho dificuldade de ler, porque aí eu entendo a minha dificuldade, porque quando eu vou ler eu me emociono, entendeu? Aí é outra coisa, assim, é uma coisa que me toca muito, eu não consigo, assim, às vezes quando começo a falar, começo até, então, essa é um livro bem diferente. O Tempo de Vidro é um poema muito biográfico, assim, mas aí é um poema que eu me lembro que quando comecei a escrever, aí eu estava morando no Cabo nessa época, tinha uma tia-avó minha que estava doente, foi um contexto muito familiar, e eu me lembro que eu comecei a escrever à mão e depois comecei a datilografar, tem várias marcas de datilografia, e aí eu me lembro quando eu comecei a escrever, aí eu escrevi assim, o primeiro verso é: nasci o terceiro na linhagem dos homens. E eu nunca tinha escrito um negócio desse jeito, assim, quer dizer, uma coisa de nascença, assim, das origens mais, né? Aí começou, na verdade, um poema longo, o livro, O Tempo de Vida é um longo poema, como se fosse uma trajetória de uma pessoa que andarilha e tal, mas usando metáfora e tal, né? E o Homero, inclusive, foi também foi o primeiro, inclusive, que publicou um trecho, assim, e aí, bom, aí ficou pronto e aí saiu, né? Então, eu por mim tenho curiosidade de ouvi-los, lendo um pedaço da obra. Acho que é massa. Seria excelente, mas agora é com você. Eu só queria fazer uma pergunta, assim, que é até
mas eu fiquei curiosa para saber. Que o Mário falou uma coisa aí, se a lenda é melhor que o fato, então publica a lenda. Eu queria saber vocês, assim, acho que os três, inclusive já trabalharam em jornal impresso, né? Os três trabalharam. Eu queria saber como é essa escrita, a liberdade dessa escrita de vocês. Ir lá, não só no jornalismo direto do fato, vai lá no espaço, faz um texto, leva, se isso é publicado na íntegra, como que é essa liberdade do texto de vocês? Principalmente se essa objetividade, assim, como vocês penderam, né? Penderam não, agora vocês estão bem retos nessa área de escrever da literatura, como é que é essa influência? Não ficou assim, olha, tem um pouco de subjetividade aqui. Eu estou perguntando isso porque eu não li esses textos jornalísticos de vocês. Então eu queria saber como é essa liberdade dentro de um jornal impresso e essa influência da literatura, se isso atrapalhou, se não atrapalhou quando vocês mostravam lá para a redação. Como é isso? Assim, já faz algum tempo que eu estou fora de redação, né? Então, assim, eu escrevo hoje basicamente freelas quando me pedem texto e tal. E eu tenho escrito assim, alguns perfis e tal, né? E aí, assim, é uma maravilha, assim. Por exemplo, me pediram um dia desse uma coisa dificílima, eu quero fazer um perfil do irmão evento sobrevivente, né? E aí, assim, na verdade, se eu fosse chegar para ele e dissesse que estava fazendo um perfil sobre ele, ser pedido na entrevista, claro que ele não ia dar depoimento, porque ele já deu fora em muitos jornalistas, não, mas há muito tempo, é uma coisa que eu não quero. E aí, quando me pediram a matéria, assim, foram 2 dias depois, minha esposa me ligou, o irmão evento está aqui na sinagoga. E aí eu fui para a sinagoga, estava realmente tendo um evento, não estou aqui o nome dele. E eu comecei a ficar lá nos salgadinhos e olhar como era o jeito dele se comportar no evento, como era, né, e tal. Aí depois a gente começou a conversar e aí, por uma série de circunstâncias, eu encontrei ele na sequência, assim, em 2, 3 lugares, né, eu fui fazendo um perfil sem entrevistar o cara, porque eu acho que se eu entrevistasse o cara, ele estragava, porque ele ia, né, e aí uma possibilidade, é como se fosse uma experiência pessoal, você descobrir como vai contar essa história, que o leitor consiga ver essa. E depois depois o perfil foi publicado, e aí depois eu fiquei sabendo que ele gostou muito, assim, né? Ele teve uma surpresa aí. Mas no jornal diário, assim, eu já tive contato com algumas pessoas assim, jovens, assim, que quando foram escrever sua primeira matéria, assim, com um texto mais original, mais uma abertura de matéria mais poética e tal, aí o editor vem logo rasgando, né? Assim, eu tive uma experiência muito boa, foi que bem jovem eu descobri um negócio chamado matéria especial. Eu era estagiário já em Pernambuco e aí eu pensava numa pauta que rendesse matéria especial, que você fica fora da redação do dia a dia e passa a semana produzindo uma matéria que vai ser publicada no domingo. Então isso, você tem mais espaço, você pode brincar mais com o texto, você pode, né, abrir um texto diferente e tal. Mas tem essa limitação da redação. Assim, o jornal ele tem segue um modelo que às vezes eu acho meio exagerado, né, que permitiria outras coisas, né? E aí, mas aí são como se fossem lugares diferentes, né? Quando faço uma matéria para Continente, eu já sei que meio que eu posso ir por outros caminhos aqui, né? Mas, por exemplo, o Estadão me pediu um dia desse uma matéria sobre aquele camarada o falso Jack Nicholson, né? Não teve um cara que falsário, né? Aí era uma matéria de, sei lá, 500 palavras do Estadão, uma matéria que se publicada no sábado, e era uma matéria meio que para a delegacia, ver a história toda e tal. E aí você mais ou menos, quando vai caminhando no jornalismo, na literatura, você vai mais ou menos vendo, pelo menos na minha experiência, por onde você pode brincar mais, por onde você tem nesse momento. Tem também, quando eu tenho matéria que me pedem, assim, que eu sei que é o texto, né? O texto tem tantas linhas, tem que entregar até tal dia, e é tanto, e pronto, entendeu? Assim, aí eu acho que são uns campos meio distintos, assim, são coisas que você vai experimentando. Agora, quando você é novo e que você leva muita lapada logo no começo, eu acho que isso atrapalha muito ao cara desenvolver a sua linguagem. Né? Ele fica ali, né, aquela matéria fica quadradinha mesmo, e ele vai a vida toda nesse mesmo modelo. Né? Olha, por conta dessa característica do jornalismo que busca a objetividade, busca, digamos, a verdade, se tem uma regra que a gente passa
4 anos na universidade para aprender uma regra. O resto é blá blá blá. Que é para fazer o chamado LID, que é o início de cada matéria, e que no jornalismo é considerado fundamental, porque é o que vai prender o leitor nesse LID, esse início para ele ir até o fim. E a regra diz que nesse LID, esse primeiro parágrafo, você tem que responder a 5 perguntas. O que, ou seja, o fato que aconteceu, quem, os personagens do fato, onde, a localização dos fatos, quando, a temporalidade dos fatos, foi ontem, foi anteontem, foi semana passada, foi ano passado, e o porquê aconteceu, quando é possível responder a isso. Então, essa é a regra, é o que se aprende no curso de jornalismo, 4 anos para isso. Não exagero, 4 anos. E isso, em muitos casos, eu acho que é um guia importante, porque às vezes, quando o cara chega novo na redação, se chama foca, ele vai ver o negócio e não tem ideia de por onde começar, como fazer. Isso é um guia. Agora, quando isso é exagerado, tem que ser assim, vira uma camisa de força, vira um feijão com arroz, todo mundo escreve do mesmo jeito, é o que ele diz. Às vezes sufoca algum talento. Mas eu não acho que nenhum jornalista talentoso deixou-se sufocar por esse livro, não. Ele sempre quer ir além. Aí ele faz como você, muito jovem, procura a matéria especial. Que a matéria especial é aquela mais longa, mais trabalhada, maior, que é publicada no domingo, porque o jornal parte do pressuposto, que é a edição do domingo. Por isso que ela é maior e é mais diversificada, ela é lida com mais vagar pelas pessoas que estão em casa, estão de folga, o marido senta, a mulher lê um caderno, ele lê outro, o menino lê outro, não sei o quê. Hoje está cada vez menos isso, por causa da internet. E o talentoso mesmo foge dessa camisa de força. Mas tem que responder a isso. O que, quem, quanto, onde e por quê. E grande parte do jornalismo fica nisso mesmo, porque é um noticiário apressado. Por exemplo, um acidente de carro, o carro bateu no outro, morreram 2 pessoas. Então o repórter vai lá, ou pega um boletim policial, e o fulano de tal morreu ontem, tal hora, vai entrar no hospital tal, em consequência da batida do carro no poste na Avenida Rosa e Silva. Então ele está dizendo quem, que, quando, onde e por quê. Né? Mas é isso. Mas quem gosta de escrever vai adiante. Assim, indo um pouco, eu acho, assim, contra essa corrente de fazer tudo muito básico, né? Porque você colocou também que na internet você lê textos pequenos, as pessoas não têm paciência de ler, né? Aí eu vejo o caso da Eliane Brum, né? Grande repórter. O que ela se tornou hoje, né? Porque ela é essencialmente da internet, né? Ela não é de prensa escrita, eu acho que não desconheço que ela escreva em jornal impresso. Já escreveu. Mas hoje mas hoje o mote principal dela é a coluna na época, né? Que só vai para a internet. E ela também é documentarista. Tem uma parte dela de, por sinal, ela fez um documentário sobre Gretchen. Até que E assim, quando você fala da humanização, né? Eu acho que ela vai contra a corrente. Ela é muito... Não só ela, acho que tem outros também, mas o texto dela é muito humano, né? Você vê, por exemplo, essa polêmica toda dos índios, né? Surgiu a partir da coluna dela, né? E ela deu uma entrevista, acho que foi 5 minutos, né? Que é outra coluna que tem à época, né? Que são 5 minutos, 5 perguntas, basicamente. Em que ela disse que ela preza não pelo público, mas pela qualidade do compromisso que ela tem com esse público, né? E foi ótimo que ela escreveu, que ela disse que ela já sabe mais ou menos o que é que dá ibope quando ela escreve, né? E ela descobriu que falar das pessoas que moram na rua não dá ibope nenhum. E enquanto isso não der ibope, ela vai continuar escrevendo sobre isso, né?
Porque as colunas dela que deram maior número de público foram outras. E as que ela falou de morador de rua, o público foi pequeno. Então ela disse que o papel dela é escrever sobre morador de rua. Então, assim, é contracorrente, sim, porque é um texto humanizado, e é também, assim, é porque a gente fala muito de mídia social, mas na internet, no geral, é uma grande confusão, porque também é um espelho de quem utiliza, né? Se fosse utilizado de uma forma legal, é lógico que seria muito bom, né? Mas aí, como tudo no mundo tem suas falhas, a internet também tem suas falhas e tem seus erros. Eu acho que essa coisa do texto, da ousadia, do poder de síntese, vai muito do olhar, da sensibilidade jornalística e da experiência, né? Claro que o foco tem pouco espaço, mas ele vai sempre, se tiver o bichinho lá mordendo ele, arrancar essa admiração do editor de alguma forma. Ele vai correr atrás, né? Assim, pasmar o editor, né? Agora tem que brigar, é uma luta eterna. Acho que o Fernando tinha uma pergunta para fazer. Mais ou menos o que o Humberto está falando, acho que eu também fui tomar um cafezinho lá na outra vista. Lino Carta, eu li um artigo de Lino Carta ontem falando do fechamento da Folha da Tarde. Jornal da Tarde. Jornal da Tarde, que era do Estadão, depois de 40 anos, fechou ontem. E ele fala exatamente, um dos trechos que eu não estou lembrando tudo agora, ele fala que antigamente, quando surgiu esse jornal, mais ou menos ali na década de 60, ele falava que era mais importante a história do que a própria notícia. Então, não é que o avião caiu, é o caderno do passageiro, que é isso aí, que é a emoção. E no artigo dele, é o mais antigo, que eu acho que ele publicou na carta, que ele fala que a linguagem de hoje, como a internet está determinando o jornalismo, está indo no caminho da internet, a linguagem está ficando mais seca, mais simples, mais direta, de uma forma que hoje, em 2 linhas, você tem uma notícia completa, digamos, a expressão minha, do acidente do avião. Acabou, não precisa mais dizer nada. Né? É o líder. O líder parece que está tomando conta e embaixo. Não, e ficando cada vez mais resumido, como você diz. A Folha de São Paulo começa a ver, eu vou ter arritmia cerebral, porque é velocidade, umas frases assim, para cortar, porra. Vocês colocam tão rápido que nem revisam. Vai cada coisa absurda. Ontem mesmo no UOL, porque o UOL tem eu acho que é do mesmo grupo do Folha, né? Aí publicaram notícia tão mesmo de português e tão duplicada e ninguém, né? A Globo.com é campeã nisso também. A Folha de São Paulo foi uns 15 dias, tinha 3 vezes a mesma informação em cadernos diferentes. Sim. Não tinha. Repetir. Você repetir. Não me lembro qual foi o artigo, é bem simples, mas repetir. E se você olhar o Diário de Pernambuco hoje, ele está aumentando, enganando a gente. Ele está aumentando também da letra. Então, daqui a pouco, ele está começando, se você observar, o corpo da letra está aumentando os espaços. Ou seja, parece que é para a economia mesmo, de papel, alguma coisa, estão ampliando e fazendo isso. Quer dizer, aí devolve coisa. Aquele que Lino Carta falou, e aí, se você pegar o livro de seleções, o Tigão das Seleções, você vê que os artigos são histórias. É contado. Daquelas mesmas seleções da década de 50, ainda mantém aquele padrão. E se ela está colocando, não é dela, é da imprensa americana, onde a história é que é importante. É o personagem, o bombeiro, o trade center, tem vários artigos e histórias sobre isso. E esse jornalismo que a gente está perdendo em função da internet, eu acho que é por isso que fecha o jornal da tarde, porque é melhor ler na internet mesmo, numa linguagem rápida, a informação, e não vale mais a pena você comprar um jornal para passar uma hora. Acho que são fatores complexos, vários motivos, inclusive isso. Mas todos os jornais estão tendo um impacto grande. Eu disse no começo que o jornalismo vai estar mudando completamente, porque o público agora participa. Então, esse tipo de jornal que a gente conhece, hoje, como a gente vê, isso aí está com os dias contados. Vão continuar a existir jornais. Muito menos, com tiragens menores, com certas especializações, não sei, ninguém sabe como vai ser. Mas não desaparece completamente, porque a gente sabe que uma tecnologia não faz quase sempre desaparecer outra.
quando veio o rádio, se achava que o jornal ia acabar e não acabou. Mas o rádio passou a ter um papel predominante na informação pública do público. Quando veio a televisão, disse vai acabar o rádio. Também não acabou, o rádio continuou, mas a televisão foi quem passou a ter predominância. O rádio continua, mas não tem nenhuma importância da televisão, nem como fonte informativa, nem como empresa, ponto de vista econômico, não fatura nem 10% do que a televisão fatura. E com a internet, a mídia digital, a multimídia, de repente, na internet você vê o fato, você tem um texto que pode ser escrito uma história, nada impede que na internet você escreva uma história. Se a história é mais longa, talvez alguns não vão ler, porque não tem paciência. Mas vai ter quem queira ler. Tem um público específico. Tem um público. Então tem texto, vai ter a imagem parada, que é a fotografia, vai ter o vídeo, e vem por ali, eu não sei nem o que, de interatividade, de você interagir na hora. Eu acho que é uma questão de adaptação, né, também. Todos esses meios, se você estuda a teoria da comunicação, todos esses meios sofreram adaptações. E é como a gente vai interagir com isso que vai modificar. Por exemplo, assim, o blog do Luiz Nassif é imenso, gente. Eu adoro ler. Não, tem. Você vai ter aqueles nichos de públicos. Mas vão acontecer coisas que a gente nem imagina. Puxar de volta para o jornalismo literário, né? Então, pergunta quem são os autores. Para vocês, o que é jornalismo literário? É mais o estilo, é mais a história, o conteúdo, a forma? Eu não sei, eu já ouvi falar muito nisso, eu não sei definir exatamente o que é jornalismo literário, se é o jornalismo dos veículos dedicados à cultura, como a revista, não sei o quê, se é o jornalismo que trata da literatura, é uma questão conceitual. Ou se é o jornalismo que usa métodos literários. Existem essas três coisas. O que usa o método literário é o que São Marano falou, a reportagem especial, a reportagem maior, em que o repórter conta uma história, houve vários personagens, descreve um cenário, ele, em muitos momentos, dependendo da experiência, do talento e da capacidade do repórter, ele se torna uma peça literária. Eu jamais esqueço, eu trabalhava no jornal do Estado de São Paulo, para você ver como pode se fugir do livro. Eu trabalhava no Estado de São Paulo e veio uma matéria de um repórter que era lotado em Madrid. E estava acontecendo na Espanha o fim da ditadura franquista, que era uma ditadura de muitos anos na Espanha, e voltando à democracia, que está havendo até hoje. E o fim do franquismo na Espanha. E Clóvis Rossi, que é um repórter do Estadão, depois foi para a Folha, foi para lá e começava a matéria assim. Os cartazes de cinema da Gran Via, que é a avenida principal de Madrid, fizeram um lento striptease nos últimos tempos. Pura literatura, não tem nada de quem. Aí eu posso explicar por quê. Porque com a queda do franquismo, que era uma ditadura atrasada, uma ditadura moralista, uma ditadura de censura para tudo, para o jornalismo, para o cinema, para a literatura, os cartazes de cinema na Espanha eram cartazes moralistas. Não apareciam cenas de beijo, não apareciam mulheres de biquíni, quando já havia em todo mundo. Quem chegava na Espanha pensava que estava no convento. Toda mulher vestida do gogó até o mocotó, longe um do outro, sem essas coisas. A partir do momento em que a ditadura, o franquismo, a mentalidade ditatorial e moralista e retrógrada estava caindo, começou a se refletir nos cartazes de cinema que foram vistos pelo repórter como um indício das mudanças. Ele conseguiu ver o indício que era simbólico, para você ver. Então ele
Ele fez uma linguagem literária. Os cartazes foram fazendo um striptease. As mulheres começaram a aparecer de decote, de biquíni, e lá vai o striptease. Aí ele diz, isso se refletiu no teatro, na literatura, nos costumes, porque a vida começou a ficar mais livre, a mentalidade arcaica foi sendo superada e a Espanha hoje é uma democracia. Nessa conversa sobre jornal literárias, esse negócio dos métodos literários, eu acho que também é uma base e tal. Mas no fundo, assim, eu acho que a grande questão é a qualidade do texto, né? Quando você roda assim, para mim, boa literatura é o grande texto, jornais literários são grandes perfis, são grandes matérias, e que eu acho que não depende exatamente do tamanho, é a questão de realmente de percepção, de capacidade de observação, de capacidade de escrever, que você se emocione com o texto, você está fazendo perfil de uma pessoa, que o público veja essa pessoa, né, que consiga enxergar, e eu estou lendo um livro agora que é um grande romance, né, que é Guerra e Paz, assim, que eu nunca tinha lido, e assim, eu sou um verdadeiro criminoso literário, que muitos clássicos assim, eu nunca li, né, e aí, por exemplo, Machado de Assis eu li pouquíssimo, né, e tal, e estou lendo Tolstói, Guerra e Paz agora, com 43 anos, e estou terminando o segundo volume, assim, contando as páginas que estão faltando para terminar, me lamentando, assim, que está chegando próximo do final, assim, porque é um negócio espantoso, assim, um negócio assombroso, a capacidade dele de mostrar a realidade de uma guerra, a partir de personagens, e em muitos momentos ele tá contando situações de guerra, de combate, né, tem um episódio lá que um camarada, um russo, são 6 pessoas são condenadas à morte, e aí o personagem vai descrevendo os 5 fuzilamentos antes do dele. E a descrição é um negócio que você vai ficando completamente nervoso, exasperado, e quando chega na vez dele, ele tinha sido perdoado e o imperador não tinha comunicado ainda. E o cara ficou assistindo todas as cenas e tal, né? E aí mais na frente, lá no final do livro, esse personagem volta da guerra, e ele volta, os franceses já foram embora, né, os russos já estão voltando para... E ele volta completamente transformado, né? O personagem volta transformado. E aí, e esse personagem volta transformado e ele se sente melhor, ele sente que transformou a vida dele, tudo que ele passou, as situações e tal, ele é uma pessoa melhor. Ele não consegue explicar aquilo, mas ele olha, quando começa a conversar com as pessoas, aquela conversa besta, aquela idiotice, ele começa a ficar, meu Deus, o que é isso e tal. E aí eu acho que, na verdade, assim, para mim a literatura é isso, assim, é quando você lê e você sai transformado, né? Então, se é um romance desse, se é um texto que você lê no blog, eu recebo muitas pessoas que comentam, assim, mandam o endereço do seu blog, né? Eu vejo a primeira vez, né? Assim, eu olho aquela conversinha fiada, aquele textinho que, sabe, que não tem nenhum assim, aprofundamento, que não tem, eu não volto, assim, né? Não tenho, assim, aí eu tenho alguns lugares que eu volto e eu sei, né, pessoas que eu vou vendo na internet, que eu vou né, dando uma sacada, assim, que são os que me interessam. Então, assim, eu acho que aí nessa história de literatura e jornalismo literário é o texto que transforma você, é o que você lê e sente que alguma coisa mudou, e aí eu acho que é o grande barato, assim, pelo menos para mim, né, que sou muito exigente comigo, né, no que escrevo, assim, muito, e também com o que eu leio, né? Então é por esse caminho assim, que eu vejo. Mais alguma pergunta? Eu não sei se pode muito aí, mas eu queria estar com as duas. Eu gosto muito do modelo de circunstância ou informativo, como as pessoas fazem. E eu acho que eu tenho muito disso, assim, de se aproximar das pessoas ao invés só do fato. Né? Eles relatam e tal. Eu acho interessante, assim, eu gosto muito do poeta José Soares, que é o pai do Marcelo Soares, né? E um poeta contemporâneo, que é Ismael Gaião. Não sei se vocês conhecem. Repete o nome dos poetas. José Soares, o pai do Marcelo Soares. Poeta repórter. Isso, que eles dizem que eles são denominados e outros dizem que o lugar que está muito denominado é assim. E Ismael Gaião, que é um poeta contemporâneo, que ele é mais ou menos na mesma linha, assim. Eu queria saber o que vocês acham sobre
cordel, eu citei o exemplo do caso da literatura picaresca da Espanha, que veio bater no cordel, e não só isso. O conto de fada foi aproveitado pelo cordel, aproveitado e transformado. As narrativas épicas de Carlos Magno, até hoje ainda circulam por aí. E o circunstancial, que é a morte de Getúlio Vargas, a ida do homem à Lua, a enchente de 75, Zé Soares fez um cordel. E hoje chega até Barack Obama, Bin Laden, eu acho que o Pedro Américo fez um cordel sobre Bin Laden, não sei o quê. Então, ele está vivo por aí. Agora, o cordel também passou por uma enorme modificação. Já não é mais aquele público analfabeto que ouvia o cordelista cantando o seu cordel na feira. Isso não existe. Esse público está na frente da televisão, assistindo o Jornal Nacional, Avenida Brasil. Mas o cordel virou um gênero literário praticado por jovens, alguns que vêm do interior, mas com temas contemporâneos e que interessa a um grupo específico. É lido por intelectuais, são estudados na universidade, não tem aquela penetração popular tão grande, porque tudo se modifica. Não sei se o Marão pode acrescentar. Romero, desculpa, a gente teve na jornada literária semana passada em Arcoveiro e surgiu a informação diferente. Eu tinha um sábado de manhã, não sei se eu casei, faz 15 dias. A gente teve. Parece uma semana. Uma semana. No sábado de manhã em Carolina tinha 6 livros de cordéis lançados. Nesse sábado, todos eles feitos na noite anterior. O tema era O Conto de Carmito foi um inferno, não sei o que lá, os temas lá da novela. Quando terminou a novela, os caras foram logo fazer os poemas, já com o resultado da novela, o final. E outro dia já estava na feira. Já estava na feira. Se tinha qualidade, era outra discussão. Claro. Mas estava lá. É outra circunstância, né? Não, mas acho que o Romero já falou tudo isso. Pronto, então a gente finaliza, né? Queria agradecer. Finalizar aí. Vou passar para as considerações finais. Só para não perder a ordem também com essa história de jornalismo literário, pela fala de Homero, eu me lembrei de um texto da revista Seleções, que é a história de uma vila, sobram poucas pessoas e elas são resgatadas por uma tropa guiada por tropas de soldados americanos. Esse livro é de Jorge Bar e foi versado por Clarice, está numa revista Seleções de cedo e tal. Aí, vocês falaram, eu queria deixar isso aqui. Mas vamos às considerações finais, então. Só agradecer a oportunidade do SESC e da Biblioteca da Universidade Rural. Dizer que é sempre um prazer estar em contato com vocês, esse contato mais próximo com as pessoas. E colocar à discussão quando houver alguma oportunidade, eu estou sempre disponível para essas conversas. Pronto, daí também agradecer, né? Sempre tem essas coisas bem maravilhosas. Bom, os livros que eu lancei, eu estava vendo aqui antes de começar, os livros que eu lancei foram praticamente por 5 editores diferentes, cada uma é uma história e tal. E eu tenho uma confiança muito grande e eu gosto muito de editoras independentes, editoras pequenas que fazem coisas diferentes. Então, assim, os 2 últimos livros que eu publiquei foram pela Faesp, aqui do Recife, que na verdade é um pessoal da área de design que está migrando para a literatura. Então, aí tem o Viagem ao Crepúsculo, que é esse livro sobre Cuba, que é uma segunda edição, que foi com eles, e o livro de poesias, que é A Praça Azul e O Tempo de Vidro, né, que são os 2 numa caixinha e tal, que eu não sei se as grandes editoras teriam essa paciência toda de fazer uma coisa tão bonita do ponto de vista do design e tal. E aí, como nós fazemos em parceria, então, o que está sendo vendido nas livrarias fica para a editora, e o que eu estou vendendo vai para o autor. Então, se quiserem comprar, você vai entrar em contato comigo, que o autor vai ficar